Ah, eu vou ler então. Vamos pegar aqui na, na página 70, lá Uhum. embaixo. Mas, aquém dessa cronologia, que ele está Daí falando que. dos Uhum. lugares que se recorta no final de uma análise, no dispositivo do passe. É, Achei. Aqui na meu é 71. aí Achei. vem. Interessante que ele fala aquém da cronologia, né? É, Quer é, dizer, é um no- tempo antes no- do tempo, tempo antes dessa Começo aqui, marcação. então? antes de É, contar o e tempo. Um tempo antes de contar o tempo. Então tá. é, pode ler devagar, tá? Com calma, por Tá. favor. Mas, aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve nas funções de analista e analisando, numa ausência de continuidade de uma para a outra, posicionando-se sem cessar em torno do objeto, e isso ocorrendo em todos os momentos da cura. Uhum. Duas Que consequências. Certo? Certo. se inscreve nas funções de analista e analisando, não é? Aquém da É cronologia. algo de um processo lógico, que ele está dizendo. Algo que nós não temos como nos antecipar, não é isso? Algo que é construído na cura, na direção, no tratamento, e a partir das associações livres, essas coisas. Numa ausência de continuidade de uma para a outra, posicionando sem cessar em torno do objeto A, que o analista é chamado, convidado a encarnar, fazer semblant de um objeto pequeno A. Lacan é muito textual nisso, no seminário 20, que a partir do discurso do analista, que ele demorou muito, né? Só conseguiu a partir do seminário 17 escrever o discurso do analista, tão esperado. Ele disse que fazia falta a história da psicanálise, o discurso do analista. E aí ele vai escrever os 4 discursos, tem lá a lógica mebiana, não é tão fácil como parece, e, e ele vai dizer que no discurso do analista, ou seja, na psicanálise em intenção, essa que se passa ali na intimidade, no sigilo, no consultório, né? Analista analisando, que eu acho que depois a gente pode começar a trabalhar alguns exemplos clínicos disso. O analista, ele é chamado a ocupar o lugar de objeto pequeno. Ele vai fazer semblant de um objeto pequeno, de um objeto pequeno. Ou seja, a gente pode acrescentar aquilo que é dado transferencialmente. Diga, Zé Mário. Zé Mário? Não, não ia falar nada sobre isso, não. Estou só escutando. Ah, então alguém falou aí, não é você? Não. Ah, eu estava querendo que você falasse. Então, é, aí diz assim: nas funções de analista e analisando, vírgula, numa ausência de continuidade, não é? Porque a formação do psicanalista, que ele vai dizer que não é uma profissão, não é um processo que vai se formando, formando, formando e forma um analista, é algo do acontecimento, é algo que do tornar-se a partir da própria fala, né, do analisando, que se torna psicanalista, e aí entra essa história das instituições subjetivas que a gente viu, do DC, depois a gente pode ver a questão do ato, do sintoma, pode articular com o grafo do desejo, essas coisas todas.
Mas não há, quer dizer, há uma ausência de continuidade, aí a gente tem que pegar a banda de Möbius e posicionando-se sem cessar em torno do objeto pequeno a, não é? Sem cessar em torno do objeto. E isso ocorrendo em todos os momentos da cura. Quer dizer, na realidade, Lacan vai dizer, na proposição, na cura e na disciplina. É interessante isso. Na cura, o desejo do analista ele está ali presente na cura e na disciplina. Por isso que ele inventou o trabalho de Cartés e dispositivo do passe. É curioso, né? Posso? É Diga. curioso, né? Parece que não é por acaso, me parece que é bem pensado. Quando ele escreve essa frase, esse período, ele bota duas coisas que, em princípio, parecem antinômicas: ausência de continuidade e cessar. Percebe? Sem cessar e ausência de continuidade parece coisas opostas, mas eu acho que que ele colocou isso exatamente para mostrar que se trata de um outro tipo de medida de tempo. É sem Meu cessar tempo de não, seria é tempo, sem tempo. cessar de não se inscrever. Ou seja, Sim, é sem cessar, mas não se inscreve. Então, sim. é sem cessar, mas é descontínuo, porque não se inscreve. Então, mas essa ausência de continuidade aí, ele está se referindo às duas funções, né? Não tem continuidade nas funções. Mas a Sem partir da cessar banda, também. O mas sem a partir cessar também. da banda de Möbius, da Isso, torção isso, que é o objeto pequeno a, não é? isso. Que, Né? As funções, né, analista, as duas funções, analista e analisando, é na ausência de continuidade e, ao mesmo tempo, é sem cessar. Eu uhum, entendo isso como o não cessa de não se escrever. Né? uhum, uhum. Vamos lá, Flávia? Duas. Vamos. Duas consequências que articulam transmissão e passe, por haver analisando. O desejo do analista é, portanto, o fundamento da experiência. É da ordem de A. O desejo do sujeito vem se articular e se separar do desejo do grande outro. Há uma virada do vazio do sujeito no vazio do grande outro, onde o Uhum, ponto, por uma ação de explosão, produz um bordo sobre a esfera e, mediante uma virada, faz surgir o touro. toro. Hum. Os significantes da demanda caem e sobrevêm pelo uso de uma. E aí, gente? Quem me ajuda? Costello representa. Pelo uso de uma. Que a estrutura. Costello. Forst, for. O V em alemão é Forstello. Forstellung. A tradução diz é Representa. representante da representação. E Sim. a estrutura do sujeito fica, inevitavelmente, ligada ao sujeito. Uhum, Topologicamente, os toros enlaçados, pondo em relação demanda, desejo, sujeito e grande outro, dão lugar ao plano projetivo nessa relação de punção entre o sujeito, banda de Möbius, e o objeto pequeno a, o disco. Sujeito, uhum. pulsão de A. Que é a forma da fantasia fundamental. S barrado, punção de A. Veja que essa punção ela tem toda uma lógica, né? Que a lógica mebiana. Desejo de, punção, desejo de. E que não é uma relação direta. E É bom nem. lembrar aí que na publicação da revista, na minha pelo menos, o sujeito não está barrado, o que é errado.
Porque se ele tem uma relação com o A, ele tem que estar barrado. É, sujeito barrado, Foi um punção erro de de A. impressão. Vamos É, corrigir aí, que é um erro de impressão. porque colocou o sujeito e sujeito da psicanálise é S barrado. Aí não Barrado. colocou o S, o S seria S barrado. É a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Caberia escrever aqui, faltou a barra do outro. A barra do outro, do sujeito. Uhum. Que no discurso do analista é só visualizar, memorizar e visualizar. Tem lá, na posição de agente, a posição de mestre enquanto objeto, está o objeto pequeno a, não é? E na posição do outro, o S barrado, o sujeito. É a fórmula do avessamento da fantasia. Uhum, A fantasia é fundamental, não é isso? uhum. Podemos? Pode E seguir. aqui, quando você leu aqui o desejo, antes, né, no parágrafo, o desejo do analista é, portanto, o fundamento da experiência, vírgula, é da ordem do objeto pequeno a. O desejo do sujeito vem se articular e se separar. É a punção. Se articula e separa. Por isso é que há o atravessamento da fantasia, né? O avessamento. E se separar do outro. Aqui, como a gente está trabalhando a questão do passador, da função do passador no dispositivo, e lá no grafo do desejo ele coloca no S barrado punção de D, no lugar da pulsão, caberia se questionar como é que como é que se dá essa articulação e como é que se processa já uma mudança subjetiva no que diz respeito a esse analisando especial, não é, que está num ponto especial fundamental da sua análise para poder ocupar, entre aspas, com dignidade, a função do passador. Né? Que ele vai dizer que o passador, por não ter pago ainda o preço de uma dessuposição, de um DC, de ser o analista, ele pode passar esse ponto do DC desse analisando, passando em análise que se dá no passe, esse passante, que ele vai nominar de passante, que pagou esse preço do DC de ser o analista, que houve um trabalho de luto, de separação. Isso se dá de ambos os lados, tanto do analista, dito de data, e do analisando, dito passante. Né? Agora, e esse passador, nesse ponto de separação do desejo e da demanda, ali no lugar da pulsão. Porque ele não pagou o preço e ele pode emprestar corpo real para essa passagem desse ponto que é levado ao dispositivo. Como é? Nazar, você pode repetir essa parte? Ele diz antes no texto, ele vai dizer antes no texto. Olha aqui, o que é o passador, que ele diz aqui na página 69. Voltaremos a este ponto. Tem aí, que ele cita televisão. Aí lê aí, o passador, lê devagar, porque isso aqui dá um nó, tá? Leia devagar. O passador tem por função lógica portar, perante o júri de assentimento, o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do desser de seu analista, de Uhum, vez que ainda não terminou sua análise. uhum, Assim, ele porta aquilo que o analisante
que analisando o que passa suporta do descer de seu analista, O passante, que seu vai dele, do dar o passante. testemunho, não é? Verificar se, né, aconteceu, não é, uma análise, se não foi uma farsa, etc. e tal. Não é? Por isso que muitas pessoas que, às vezes, a coisa não passa, algo não passou, alguns têm não sei qual a palavra usar, que buscar novamente, né, trabalhar esse ponto na sua análise, etc. e tal. E alguns na história, não é, do lacanismo, que realizaram todo esse percurso do dispositivo do passe, foram nominados como ou não nominados, porque tem instituições, grupos analíticos que não usam a nominação. E que, num momento difícil da sua vida, puderam buscar análise. Não existe uma regra para isso, mas continua. Então, tem que guardar esse movimento, que é um movimento lógico, tem que ser guardado na cabeça. O passador tem, por função lógica, portar Perante o júri de assentimento, o ponto de transmissão da psicanálise que se o que supõe ter Lacan diz em 73, se não me engano, que ele diz: é com muito pesar que eu venho lhes dizer que a transmissão da psicanálise é impossível, não existe. E que cada um que trate de reinventá-la, a transmissão. Ele diz que ela é impossível, não é? Ou seja, que cada um, no processo da sua análise, não é? Na singularidade do seu processo, não é? Transmissão de fenda, de iância, transmissão desse vazio do desejo do sujeito com o desejo do outro, assim. Transmissão de fenda. Ele diz: a transmissão da psicanálise é impossível. Acho que a frase é essa, não é? Ou não existe, é impossível. E que cada um que trate de reinventá-la, porque Freud já inventou. Freud inventou. A psicanálise é tributária do desejo de Freud. Não é? E que cada um, no processo, desde o início ali, que ele vai, não é, como um sujeito indeterminado, cheio de sintomas, fantasmas, não é? Vai ser, nos seus sofrimentos, nas suas dores, tristeza, inibição, sintoma, angústia, vai ser acolhido por um analista que vai criar as condições necessárias para que o sujeito, ao falar, possa aprender a se escutar naquilo que ele está dizendo. Ou seja, ter que começar essa experiência com o inconsciente. E isso vai trabalhando. Então, ele diz, a transmissão se dá aí. E ele usa aqui o termo, o significante de transmissão. O Que Nazar, seria, que seria dito que é a única transmissão possível, mas por que que, se dá no cartel e no dispositivo do passe. e por que que ele propõe que o passador seja aquele que ainda não passou, né? Vamos dizer assim. Não terminou sua análise, está em Sim, vias de, sim. está próximo. Então, analisando especial, ele diz, né? É, por que que qual que é a sua... Não, é o Você que está entende? dito aqui. Sim, mas É, se ele propõe isso, tem um porquê, né? Por que que ele não colocou um AE, né? Por que que ele propõe que seja um AME, né? Qual que é o ponto de vista teórico, né? ele está argumentando aqui a questão do DC, tá? Sim, Como é que seria alguém que pagou esse preço, ou seja, que sofreu os defeitos desse processo de separação lógica, né, do DC,
Porque do descer é interessante isso, porque diz respeito a todo emaranhado, todo artifício estrutural de um processo de análise, que Lacan vai pegar isso de Freud de alguma maneira, penso eu, até na questão da análise leiga, quando Freud inventa aquele terceiro, não é? Que começa a questioná-lo sobre a psicanálise, é isso? Aquele neutro. A questão da análise leiga. Eu acredito que a questão do sujeito por saber já estava colocada ali. Não ainda dominada. E que ele vai, então, inventar, teorizar esses sujeitos por saber como condição desse trabalho das associações livres e que se instaure um processo de análise, algo vai se processando, e que, ao mesmo tempo, ele mostra que esse sujeito por saber não existe. Essa foi a grande tirada. Tem um autor que disse a grande sacada de Lacan, né? Mostrar que o sujeito por saber não existe. É isso que o analisando, quando chega ao final, e não é um processo intelectual de saber que não existe, é uma constatação vívida, vivenciada no processo, do processo de luto, de separação, não é? De que, ao descer, não é? A constatação de que essa função, não é? Esse artifício, ele vai arrancar e oferecer a um futuro psicanalizando, né? Alguém que vai buscá-lo como analista, ocupando essa posição, essa função, né? Que ele tem que sustentar que ela existe, que ela está ali, coloca o sujeito, não fale mais, tal. Esses dias, escutando uma jovem com traços marcantes de uma estrutura histérica, que ela diz algo interessante. Isso me fugiu a injunção que ela fez de uma histérica. Isso deixa para lá. E isso demora, vai recortando isso, recortando aquilo. Então, ele tem que sustentar essa função, mas, ao mesmo tempo que ele coloca o sujeito para trabalhar, ele vai, não é? Vai se fazendo ser destituído. Né? E aí entra a alocação, não é? A construção da barra no outro. Né? Essa barra no outro é um edifício, penso eu, de tijolos, de algo real, de um real, que vai se construindo a partir das pontuações do trabalho das associações, que vai barrando o outro. É um desamparo, é uma grande loucura isso. Tem um texto deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, do Charles Belmar. Eu havia pedido para ele, quando ele esteve aqui falando sobre neurose obsessiva, para ele falar sobre final de análise, o pai no final de análise, porque ele sempre dizia, eu vou falar do pai no domingo. Aí no almoço eu pedi, você podia falar página 89, neurose obsessiva. Olha que interessante que ele diz sobre final de análise. Alguém tem o livro aí à mão? Tem aí, Flávia? Tereza Meloni? Eu Tem? não Zé tenho. Mário? Esse não. Zé Mário? Não, 89. Está aqui, 89. Ó. Olha o que ele diz. Vamos começar esta manhã com a questão do pai, porque esta manhã é domingo. Porque tudo ele jogava para domingo, né? E vamos preceder o domingo e falar da questão do pai. Lacan diz que Freud salvou o pai. O que isto quer dizer? O que Lacan diz que Freud tentou salvar o pai?
Porque Freud estima que um neurótico está curado a partir do momento em que ele pode ter relações sexuais, poder trabalhar, ter relações familiares e sociais. E quando este resultado é obtido, pode-se considerar que a cura teve sucesso. Vocês podem observar que todos esses objetivos estão de acordo com aquilo que seria satisfazer o ideal de um bom pai. O que quer um bom pai para seus filhos? Um bom pai, tanto quanto uma boa mãe, quer para seus filhos um bom trabalho, que tenham uma boa esposa ou esposo e que tenham uma vida social agradável. Quer dizer que Freud considerava que a cura estava terminada a partir do momento em que o paciente tivesse realizado aquilo que era o desejo de um bom pai para os seus filhos. De certo modo, isso é verdade. É uma posição de bom senso. Para o neurótico, quando está tudo bem na vida, pode-se lhe dizer até logo e boa sorte. Mas, para Lacan, o final de uma cura poderia ser diferente. Para Lacan, qual era o objetivo da cura psicanalítica? O problema para Lacan era que, uma vez que o paciente fosse capaz de trepar e trabalhar, seria neste momento que os verdadeiros problemas começavam, porque, como sabemos, é preciso fazer muito sacrifício para chegar a se normalizar na vida sexual e no trabalho. Em outros termos, o que Lacan dizia é que, neste momento, o sintoma, isto é, a falta da relação sexual, está mais vivo. E então Lacan evocou, agora que eu acho bonito, evocou, neste momento, aquilo que chamou o desejo do analista. O que é? Não se trata dos desejos da pessoa, dos desejos próprios da pessoa que ocupa a função de analista, mas trata-se do desejo que seria específico do analista, isto é, de levar o analisando a um lugar a que nenhuma outra pessoa poderia conduzi-lo. E qual é este lugar que o desejo do analista poderia conduzir seu paciente? É neste lugar onde ele pode ser levado a constatar que a referência a um pai no outro é uma defesa. Uma defesa contra o quê? Uma defesa contra a angústia, porque se não posso mais me referir a isto que um bom pai espera de mim, àquilo que ele exige de mim, eu não sei mais o que quero, não sei mais o que desejo. Então, por que o analista gostaria de levar seu paciente a este ponto de angústia e a este ponto de depressão? Porque se não posso mais me autorizar, me sustentar por uma referência a um bom pai, eu caio. Entende quando ele diz final de análise, depressão? Né? Às vezes também um ponto de euforia, uma coisa meio que bipolar. Lacan dizia que no final da cura lacaniana poderia haver esse momento de depressão, isto é, constatar que no outro não há ninguém. Né? Você vai construindo a barra no outro. Não há ninguém que me espera, não há ninguém que me olha, não há ninguém que me deseja, não há ninguém que eu possa seduzir, não há ninguém que possa me servir de guia. Ninguém, porque é uma estrutura. E é isso que é construir o pai como uma estrutura, e não como pessoa.
é a estrutura da linguagem. Então, como vocês veem, há este enigma. Por que o analista gostaria de levar o paciente até este ponto? É quando Lacan inventou o procedimento do passe. Era para pedir aos analistas, seus alunos, que lhe explicassem por que eles queriam tornar-se psicanalista. Porque a base do ensino de Lacan e da fundamentação das escolas de psicanálise é o princípio fundador de que não se sabe de antemão o que é um psicanalista. Não é? Há um texto muito bonito, uma entrevista bonita do Miller, e ele fala que Lacan, em relação a isso, que queria saber o que era um psicanalista, porque essa questão do passe ela surge numa reunião do conselho da Escola Freudiana de Paris, quando eles retornam das férias, e a primeira reunião, isso está no livro do Jean Clavel, O Homem Andando na Chuva. E a Pierrat Olanier começou a dar porrada no Lacan de que ele não estava dando muita atenção às nominações, a IME, a essas coisas. E ele diz, mas eu venho pedindo para vocês, do Conselho, a trazerem propostas. E ninguém traz. Aí, na semana seguinte, ele apresenta a proposição de 9 de outubro, né? Para trabalhar a questão, o que é um psicanalista? E ele diz o seguinte, se nós não sabemos o que é um psicanalista, vamos perguntar a esse que deseja se tornar psicanalista, ou seja, um passante. Né? É isso que é a lógica da garantia nas instituições consagradas historicamente pela Associação Internacional, que parte do princípio de uma garantia antecipada. Sabe-se o que é necessário para alguém se tornar psicanalista. Lacan vai inverter essa lógica, mudar os critérios, sem abandonar o tripé, análise pessoal, supervisões e ensino, e vai colocar a garantia na ordem do tempo do inconsciente, só depois. Só depois, não é, que o sujeito deu o testemunho, não é, eu posso dizer alguma coisa de um analista. E quando Lacan inventou o procedimento do passe, era para pedir aos analistas, a seus alunos, que lhe explicassem por que eles queriam tornar-se analistas. É uma questão que não é simples. Por que um analisando pode querer se tornar ele próprio analista? Qual é o desejo que o anima nessa ocasião? E Lacan esperava que seus alunos respondessem essas perguntas. Acontece que nos 2 primeiros anos do júri do passe, eu fiz parte do júri e, portanto, eu tive oportunidade de ouvir o que os passantes vinham contar. Por que Lacan o chamava de passante? Aí é bonito, ele vai dar umas referências que não estão nos textos comuns. Ele diz, por que Lacan deu este nome, passe? É um nome estranho. Os analistas que tinham referência ao hebraico pensaram imediatamente que fosse uma referência à Páscoa judaica, quer dizer, à saída do Egito. Mas não acho que seja muito exato. O passe em francês, um passe, também é uma relação sexual com uma prostituta. Então, o júri do passe era uma investigação engraçada. Será que era isto que Lacan se referia quando escolheu este nome, passe? No manejo do significante, ele era muito inteligente. Aí vai falar de um lugar na Bíblia, de Sodoma, onde os judeus passavam, trepavam com as prostitutas, e vai chegar na questão do não sei. Ele vai dizer, passante, pode escrever assim, passant, não sei. Quer dizer que este seja sem, isto é, seja liberado da ideia de seu pai no outro. É preciso que seja sem para poder ser.
ele é não sem. Bababá, bababá, bababá. Página 89 desse livrinho Neurose Obsessiva, porque é um livro que tem muitas perguntas e muitas respostas. Então tem essa questão da construção da barra, que depois vai dizer o outro barrado, não é? O sujeito, quando entra no processo de análise, é um sujeito indeterminado. Na produção, não é? Na construção de um sujeito determinado, indeterminado quer dizer o quê? Representado de um significante para outro significante. Discurso do mestre, discurso inaugural do inconsciente. É o outro, o A grande não barrado. À medida em que vai trabalhando, a aliança estrutural, ou seja, a falta de um significante da cadeia de significante que vai se presentificando, e aí o sujeito vai se fazendo representar como objeto nas instituições, vai se construindo essa barra, essa falta de um pai no campo do outro, que é uma Mas referência, né? Esse sujeito, se for saber, diga, Zé Mário. deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa leitura aí do Meu meu mano. man que você fez. Quando ele diz que o passante pede, demanda, né? Sim, Pede para testemunhar. Quer dizer, sim. pede para ser reconhecido como analista. A pergunta que eu faço é o seguinte: o contraponto disso aí é a instituição. O que a instituição oferece para o passante? Já que o passe, a meu ver, ele tem a ver com a instituição e com a sobrevivência da psicanálise. Sim. Não tem a ver com título, não tem a ver com status, não tem a ver com reconhecimento, tem a ver com, o saber referencial, eu diria, que Uhum. é, o desenvolvimento da teoria. Não sei Saber se eu. textual, né? Não, não, textual não. É textual na medida em que na medida em que ele depõe ou ele testemunha a sua experiência. Mas a finalidade do passe, na verdade, é fazer com que, na instituição, o passante, assim passado, né, tenha uma função de causa de desejo para a Sim, instituição. sim. Aí é que está. É bonito isso. É isso. Causa de desejo. Alguém quer falar, por favor? Não, eu só queria, estou lembrando Não, aqui, que foi dito aqui que a demanda, na verdade, é da escola. Não, não é da escola, é do passante. Então, mas isso A foi. demanda da escola é na nomeação do AME. A escola nomeia o AME, mas o passante, o passe, você tem que pedir. Não, sim, sim, que é a pessoa tem que pedir, mas isso já foi discutido aqui, que é uma demanda da sobrevivência da escola da psicanálise. Eu lembro isso, isso foi bem conversado e na época achei É isso que eu estou interessante. falando, o paradoxo é esse. É isso que eu estou perguntando. O que a escola oferece, já que há uma demanda, né? Sim, Quando há uma demanda, há sempre uma oferta do outro lado, né? O sim. que a escola oferece, justamente, em função da, das necessidades dela, a escola, como instituição, sobreviver. A resposta que eu esbocei, porque toda pergunta tem sempre uma resposta, né? A minha é de que o passante assim nomeado, ou assim reconhecido, assim passado, né, passa a ter um lugar nessa instituição que é causar trabalho, causar desejo de trabalho, desejo de transferência de trabalho. Não é o mesmo desejo, evidentemente, da vida.
É o desejo de trabalhar pela psicanálise, para a sobrevivência dela. É por isso que muitas pessoas não querem fazer passe, porque não querem ter essa responsabilidade, né? Está falando de quem? A gente sempre fala da gente mesmo. É, sempre. E é interessante esse ponto que o Nazar traz aí, né, desse luto do pai. Eu me lembrei do texto Os que fracassam diante do êxito, né? Esse pai que está lá desejando. E às vezes a instituição, né, pode ficar nesse lugar também desejante de, né, que produza isso, que produza aquilo, que faça isso. Mas é isso que o Simil trouxe, né? Que é Causa, importante. né, Que algo. é importante. Isso aí é fundamental. Todo o trabalho de Lacan tem como contraponto não repetir e avessar aquilo que foi a história anterior, não é? E que ele trilhou durante 30 anos. Ele frequentou a Associação Internacional, quase 30, será? Tem que fazer o cálculo. E avessar, levando em conta a importância, o que é fundamental nesse trajeto, nesse percurso analítico, nessa vida analítica, num futuro psicanalista, que é a psicanálise pessoal. Sim. E que ele vai criar um dispositivo que se chama escola, dentro de uma lógica do não sei, né? De uma torção aí. E por isso é que ele cria na escola a questão do trabalho de cartéis. Porque o trabalho de cartéis ele tem uma lógica muito intrínseca ao processo analítico. O trabalho de cartéis, quando é levado dentro dessa lógica, não vou dizer levado a sério, dentro da lógica, tá? Que sempre tem como ponto de vista a questão do, como você falou, Zé Mano, o trabalho. O trabalho é fundamental. Minimiza os efeitos de grupo e privilegia o trabalho. Quando ele coloca essa questão do passe, ele vai dizer, isso é claro assim, que é uma demanda da escola. E alguns, não é, vão responder essa demanda, dando um pagamento, Sim. não é, dessa dívida impagável, dessa dívida simbólica, com a psicanálise. O trabalho do passe seria assim, um trabalho de toda uma escola. O passe é da escola. Não é? Você foi claro, não é do sujeito, não é pegar uma nominação ou não e ir embora. Por quê? Porque ele vê que na Associação Internacional, os antigos, e eu passei por isso, os antigos é que podem dizer quem pode ou não ser psicanalista. Ele vai dizer dessa verticalidade, né? Então, ele vai buscar uma horizontalidade. Né? Essa horizontalidade a partir do trabalho das análises, dos cartéis. E o dispositivo do passe seria justamente isso que foi colocado, fazer brotar em termos de estrutura, da estrutura mesmo, a estrutura mesmo do desejo, que ele chama de desejo do analista, que vai motivar desejos decididos dentro da escola. E ele vai criar, então, esse trabalho na horizontalidade. Não há mais o antigo que vai dizer qual o jovem que pode ou não se tornar psicanalista. É um trabalho que se dá ali. E isso é da ordem da ética, da ordem da transmissão. Talvez seja por isso que ele coloca como passador o AME, não um AE. Veja bem,
hoje em dia, alguns grupos sérios na França, eu me lembro, veja bem, nós passamos por uma situação muito difícil, porque era uma coisa inaugural, não só na escola do Rio, mas era também no Brasil, essa história de dispositivo. Era um atrevimento, né? Eu até escrevi uma vez se nós, em relação ao passe, não teríamos que dançar o último tango em Paris, né? Sempre pedir permissão para os franceses, os argentinos, etc. e tal, que sempre contribuíram e vão continuar contribuindo. E nós passamos por situações muito difíceis. E quando estivemos em Paris, Teresa era de uma escola, ela era da escola lá do Aluche, depois sai um grupo, né, Philippe Julian, Pode, e fundam a escola École de la Lettre. E fomos jantar e o Julian queria que ela desse o depoimento na França, e ele seria um dos passadores. Ele, Philippe Julian. E ela disse, não, o meu passe é da escola do Rio. Foi interessante isso. Ele falou, mas como? Que a gente viu que o movimento dele também era de querer salvar, sabe? Porque eu estava acompanhando nos bastidores como foi difícil essa ruptura de você buscar uma quiescência, uma permissão, uma autorização lá de fora. Ele queria atrair a Teresa para o projeto dele. Pode ser alguma coisa assim. Flávia. E aí, Flávia? Já está melhor. Hein? Aos pouquinhos vou começando a achar que Tá comecei a ficando entender. mais claro assim? Sim, sim, sim. Hã? Eu queria fazer uma outra pergunta, Nazar, sobre essa questão do passador portar, que é um significante que você trouxe aí da leitura do meu irmão. Eu não sei se foi dele, mas ele falou isso aí. Portar, justamente como ele ainda não finalizou a análise dele, ele porta, entretanto, esse horizonte de passagem. Isso é no nível da identificação com o passante? Como é que é? O passador, ao portar essa leitura ou essa escuta, né? Do momento de passagem do passante, que é o que ele porta, né? Ele não passou ainda, então, mas ele é uma testemunha, nesse sentido de portar isso aí. No sentido de carregar, é um mensageiro, eu diria. É um cavalo. O passador é um mensageiro. Agora, quando ele toma digamos, essa experiência, quando ele passa a portá-la em si, essa experiência, para dizer para o júri, ele adquiriu essa experiência por identificação com o passante? É essa a pergunta que eu me fiz. Porque, de alguma maneira, ele escutou isso do passante. Porque senão... Ele pôde escutar, não é? Ele pôde escutar. Exatamente. É alguém que está num ponto da sua análise que pode escutar, não é? Pode escutar esse ponto do descer do passante com o seu analista. Ele, o passador, ainda não pagou o preço disso. Exatamente. Mas Na esse medida em que ele, passador, não passou pelo descer. Pois é, mas esse poder passar aí, poder testemunhar isso, o que eu quero dizer é o seguinte: na relação entre o passante
e o passador, há uma intersubjetividade? Eu não diria intersubjetividade, não. Não é? Porque aqui está se falando de estruturas lógicas da ordem de vazio, de falta, não é? Esses pontos de falta. É como se, nesse ponto da análise especial, de um analisando especial, já de uma análise avançada, é como se ele vai poder suportar, ser atravessado por esse S de abarrado, essa iança estrutural, S de abarrado, do passante. Não é? Que Sim, se configura, se constitui quando se realiza a separação com o seu analista desse sim. percurso longo, dessa análise dita didática. Então, são pontos de estrutura. Então, haveria aí uma mesma dissimetria entre o analisante e o analista, né? É, é. E ele fala de simetria, disparidade. E aí, Flávia? Tá indo. Nós vamos seguir a leitura aqui, É. né? Deixa eu ver onde. Vou começar então de novo esse parágrafo. Voltaremos a este ponto. O passador tem por função lógica portar, perante o júri de assentimento, o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do descer de seu analista, de vez que ainda não terminou sua análise. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa suporta do descer de seu analista, seu dele, do passante, na sua destituição subjetiva, o analisando passando pela análise. Este passador... Só um segundo, por favor. Em 1997, a gente recebeu o Julião umas 10 vezes aqui. Em 1997, nós pedimos para entrevistar aqui no Rio. Julião veio fazer um seminário sobre o PAS, pedimos para entrevistá-lo sobre o dispositivo do PAS. Nós éramos em 4 pessoas que estavam já há alguns anos constituindo uma secretaria do PAS, que era a primeira da nossa história. E quando iniciamos a entrevista, ele disse assim: se vocês, ele está dizendo vocês, a escola, um grupo analítico que segue o ensino de Lacan, se vocês pretendem introduzir, trabalhar um dispositivo do PAS, vocês têm que partir do princípio, partir de um ponto de partida, partir de um princípio, como se fosse um princípio. Ele diz assim, é que o analista que conduz a análise até o final, o analista de data, chamar assim, esse analista, não pode saber. Ele não pode saber o ponto de virada, do desejo. Quem é que está falando lá? O desejo, do nascimento do desejo do analista, desse seu analisando que está passando numa análise. Ele não pode saber. Ele não diz não deve saber, ele não pode saber. E no outro texto ele vai dizer que quando Lacan diz o psicanalista só se autoriza por si mesmo, e aí depois acrescenta por alguns outros, ele diz que, como não há uma medida comum desse si mesmo,
Não é? Lacan teria que se ver com essa questão do si mesmo. E, para isso, ele inventa a figura do passador. Então, ele diz: o passador é aquele que pode saber. É aquele que pode saber. E o analista de data é aquele que não pode saber esse ponto de virada. Porque se ele está ocupando o lugar de objeto pequeno a em cima à esquerda, no discurso do analista, ele não está ali como sujeito, como S. Barrado. Ele está como um objeto. E não é um objeto qualquer. É um objeto arrancado, né, de toda essa subjetividade. Zé Nazar, Diga, José Nazar, eu queria te perguntar diga, uma coisa, que outro que dia, saudade. que outro dia você me abandonou, Eu não abandono ninguém, não. Eu sou aí, abandonado. Eu nasci para ser aí, abandonado. José Nazar, você se faz Diga. abandonar, então. É, que falou assim que quem indica o analisando, se ele vai ser analista ou não, é o psicanalista. E você fala sempre essa frase: o analista se autoriza de si mesmo. Depois você acrescenta, e de alguns outros. Aí é mais porque eu fiquei com enigma, porque eu não sei teorizar assim, sabe? Mas só essa dúvida que eu fiquei, por que que é o psicanalista que indica? Parece uma coisa de meio infantilizada, sei lá. Que indica o passador? Não, que indica que o analisando está na hora de fazer o passe. Não, 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 De não. não. jeito nenhum. O analista não. Ah, então eu Não. entendi errado, desculpa. O Aí analista nessa não. linha, essa O linha, analista é essa, justamente o que o Nazar hum, acabou de falar. O analista não sabe, ele não pode saber dessa passagem. É por Senão isso é que IPA. precisa, Isso aí é, é IPA. justamente, é por isso que precisa do passador, porque ainda para mim fica esse enigma. Onde que o passador entra aí? Porque o Nazar acabou de dizer que o passador pode saber. Agora, É, ele pode por quê? Porque ele está identificado com essa passagem? Eu mas olha acho que ele só, pode olha a saber frase seguinte. exatamente porque ele está no lugar do não saber nada Então, sobre o isso que que é está se legal. passando. A frase seguinte fala isso, ele não está preso à cadeia significante do passante. Então, Pá, mas o analista também não. Aliás, ninguém está preso à cadeia significante. A Exatamente. gente O só está analista preso à também não. nossa própria cadeia. pois é, Exatamente. mas se não tivesse, ele não teria escrito que não está preso. Se Esse ninguém não é o está, argumento. significa que alguém pode Essa estar. não é a resposta, né? Não é porque ele não está preso que é a resposta. Me perdoe. É. Não, Porque o gente, analista também não. eu não estou tirando da minha cabeça, não. Este passador, está aqui no texto, este passador não se sabe preso dos significantes do passante. Não se sabe não significa não estar. Eu dou ênfase no não saber. Sim, Não é porque ele não está preso à cadeia, é porque ele não sabe sobre isso. na verdade, que nem está falando cada dos nos significantes do passante. Uhum. E? Hein, Anabelle? Não, não, é porque sempre, né? Isso não é qualquer coisa, né? Porque o lugar do passador é essa pessoa nesse ponto. Ainda eu não tenho uma resposta, mas eu não acho que é qualquer coisa. Só isso. Acho que é bom pensar bem nisso. Interessante. Porque senão seria igual ela colocou aí, então é o analista que determina, olha,
Pede lá o passe. Não tem nada disso. Aí o meu analista, quando ficou sabendo que eu comecei a atender, quase comeu meu fígado. Como assim? Você nem falou! Eu falei, uai, não. Por que que você não falou? É uma questão, né? Por que não falei? Então, enfim. Eu sempre quero as coisas do seu jeito. O, o Alain Didier vai dar um exemplo num texto, é um texto que ele enviou e autorizou a publicar, que acabou não publicando, que ia publicar junto com as conferências que ele fez sobre o passo, que a gente vai publicar ainda. Mas nesse texto, que foi publicado lá em Buenos Aires, ele mandou para mim, eu estava crente, pô, recebi um texto só. Não, mandou também para outros lugares. Mas ele fala sobre, na passagem, ele fala sobre, falando sobre o passe, sobre o xiste, e ele fala sobre o passador, e faz uma analogia com um amante da música. Vocês se Olhar. lembram desse texto? Se lembra, Tereza Meloni? Lembro. Que ele vai falar que alguém pode ouvir uma música clássica e se sentir assim, sabe? Mas se sentir capaz de transmitir é diferente. E aí caracteriza o passador. Ele escuta e é capaz de transmitir. Isso que o atravessou, que atravessou o corpo dele, em termos de um real, né? De uma palavra de passe. E Nessa é passagem, interessante a gente futuramente trabalhar clinicamente o que é uma palavra de passe. O que verdadeiramente passa ou não? Pode-se dizer que passou ou não? Não é? nessa citação sua do Didier Vai, Nazar, ele fala também que a música é que nos escuta. Ah, olha que bonito. Sim. Azar, Nós você somos, lembra de um? que nós somos escutados pela música. Da mesma maneira que, bom, a música, porque o Didier vai, o passe dele foi sobre a música, então ele usa a música, mas da mesma maneira que é o objeto que nos olha. Sim, Nazar, lembra um psicanalista, acho que argentino, que você trouxe para falar sobre o passe, e ele falava que quem passa é o passador. É que passa o passe, né? Não, Passador, eu que fiquei o meio Lacan diz. bastante confusa com Aqui, as falas aqui, dele, na verdade. aqui em seguida, nós vamos ver uma coisa interessante. Avança aí, Flávia, mas avança naquilo que ele estava lendo lá em cima, mais adiante. Aonde? Desculpa. Nesse este Na passador página não se sabe? não, página 71. Aí vem topologia. Primeiro parágrafo Ah, sim. da Peraí. Página você 70. leu sobre o desejo do analista, não é? Sobre a fórmula da fantasia fundamental, é S barra função de A. Diga. Aí vem topologia, Eu lembro disso, mas não estou localizando agora aqui. Deixa eu ver. página Entendamos aqui 71. a analogia, 71. mas ela não tem a mesma paginação que a gente. Acho que Sim, achei aqui. mas Achei. ela estava lá. Topologia. Achei, Isso, achei. isso. Entendamos aqui a analogia daquilo que se efetua no real. A fantasia fundamental é fantasia da fundação do grande outro, do qual o sujeito, por objeto A, se separa. S de A vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o grande outro para o neurótico, fazendo-se objeto de seu suposto gozo. O limite é o do fim da análise, que é quando o grande outro não existe, senão para o neurótico. Entendeu? Isso É, aí, a questão da barra,
aquilo que vai dizer que a relação sexual não se escreve. E é também a grande desilusão do analisante, né? E é isso que no texto do meu mãe ele dizia: por que é que alguém vai levar analisando a uma posição de insuportabilidade onde o outro não responde mais, né? O pai não responde. Exatamente. É. Quer dizer, Onde está? nesse ponto aí eu tenho falado que a psicanálise é uma espécie de maldição, É, porque nós somos submetidos, de repente, àquilo que nos ultrapassa, que é o inconsciente, que a gente não pode mais controlar. Como o sintoma tentava fazer. Controlar não, mas pode estar divertido, né? Já é uma grande coisa. aí vamos lá, Flávio. É certamente por parte do analisando que se efetua o passe, mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga. Vou ler de novo. É certamente por parte do analisando que se efetua o passe, mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga. Se o passador é o passe, isso está na proposição de 9 de outubro de 67, é porque ele procede deste lugar-momento, onde de um Lugar, analista, momento. lugar-momento, onde de um analista ao grande outro, advém o a um analista, efêmero, tal como Eros, o amor, sem que ninguém o sustente. E aí vem a história das nomeações, não é? Que a gente vai, da próxima vez, adentrar. Se alguém Esse puder ler parágrafo sobre isso. merece uma tese, porque tem É, muita coisa aí. Essa questão de que é o analista, né, do lado do analista que testemunha o passe, eu acho que tem a ver com o descer do analista, no máximo, né? sim, Então, tem sim. coisa aí para a gente elaborar. E a outra questão é, ele diz numa proposição, Lacan, que o passador é o passe, mas ele diz, num outro lugar, que eu juro que está, mas eu tenho que procurar porque eu de cor não sei, e ele diz que o passante é o passo. Mas eu acho que as É duas coisas... foi em 78, né? Ah, E que, Nazaré, que vai dizer que parabéns. o importante é Benza a o Deus, como passante. dizia minha O avó, sua passante, memória. né? É, ele Grande diz, moto, o grande moto, passante é o grande passo. moto. Mas eu acho que, Grande. enfim, não é uma contradição. Eu acho que a gente tem que escutar isso com toda a riqueza que isso pode trazer. A gente não tem que escolher ou uma coisa ou outra. Quando eu trago essa outra fala do Lacan, que parece de dizer essa, não estou colocando uma coisa que tem que dizer a outra, mas poder a gente ver que, enfim, o que ele quis dizer num momento e no outro momento, né? Sim. Essas duas coisas procedem, eu acho. Mas esse parágrafo aqui, e outra coisa também, quando ele fala de um lugar-momento, eu associo com a ideia do raio, do fulgor de um raio, né? Ou até de uma expressão que eu não sei se é do Miller ou do Lacan, que é do Lesp dan Lasp, é o espaço de um tempo, uma expressão em francês que usa, Lesp dan Laps, é o espaço de um lapso, é aquele fulgor, aquele momento de um raio. Não é na introdução aos escritos da edição alemã? É no escrito. É o No Lacan, escrito. Lacan. Ele vai dar uma belíssima definição do inconsciente, né? Esse espaço curto, né, do lapso, né? É o próprio corte do tempo. Corte do tempo.
o ato de corte. Tem um Tem texto uma, belíssimo. Diga, Zé Mário. tem uma leitura da Colette Soler sobre a angústia que eu estou fazendo, que Ah, ela tá. define, que ela define exatamente isso. A angústia como um momento, uma parada do tempo. Aham, Por isso é que era uma experiência de abismo. uhum. O tempo para. E nesse parar do tempo é que emerge o flash, né? O Isso, clarão do isso. inconsciente. Olha só, que legal, que eu acho assim, legal assim, não, né? Legal para mim, que eu li isso aqui, a hora que o Simil acabou de falar, né, é porque ele procede deste lugar, momento, onde um analista ou outro advém para mim é exato, assim, exato não, me parece dar momento da destituição subjetiva, não Sim, a selvagem, né, que te joga numa, é angustiante, mas não é aquela angústia como é que eu vou dizer, insuportável, né? Então, esse último trecho que a Flávia leu, com o que o Simil falou, e é muito a destituição subjetiva mesmo, né? Esse desamparo todo, né? exatamente. A palavra Lugar, desamparo aí, momento onde, A de palavra desamparo é muito boa, desamparo fundamental. exatamente. Não é o desamparo mesmo, o todo, como você falou, desamparo todo, parece uma coisa da ordem do afeto. Eu acho que o afeto, o desamparo todo, o desamparo horrível, já é uma consequência do desamparo fundamental, que não é da ordem do afeto, é da ordem da estrutura. Exatamente. É. Vamos ficar por aqui? Bora! Gente, Um beijo. Tchau. peraí. A Escola Lacaniana do Rio de Janeiro, na quarta-feira, às 5 horas da tarde, vai receber o psicanalista Omar Guerreiro. Ele é da Ali, e é vice-presidente da Associação Lacaniana Internacional. Nós vamos fazer um debate, nós vamos levantar todas essas dúvidas, essas questões, vamos crivá-lo de perguntas. Ele certamente não é para responder, mas vai ser um debate muito quente. Eu gostaria muito de ter vocês lá. Que Obrigada. dia que é? Quarta-feira, 25, às 5 horas. É 25? presencial, só Isso, presencial? 25. Não, 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 não. não. Ele Não, vai estar Online. lá na online. França. O homem está em Paris, por isso Então, você posta aqui, Tereza, neste grupo? Vá aqui o... para assistir. Tá, eu vou pedir o Alexandre para mandar, tá? Ótimo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.